Muito bem, voltamos aqui, vamos bater um papo então aqui, né, Bangel? A gente está muito feliz de receber a nossa querida doutora Thalita. Aliás, tem muito tempo, né? Eu acho que a última entrevista que a gente fez foi aqui mesmo, aqui? Aqui, não foi? Aqui sim. Mas tem um bom tempo, né, Thalita, a gente falar com você de novo aqui. E que bom poder reencontrá-la aqui no programa, falar um pouco com você, também uma profissional, uma médica, endocrinologista de mão cheia, muito responsável aqui no Hospital Incá, em Santo Antônio de Jesus. Para nós é uma alegria ter a nossa querida Thalita aqui. O tratamento da obesidade e o atendimento em endocrinologia do Hospital Incá. Vamos falar sobre isso com ela. Porque a doutora Thalita é graduada em Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em endocrinologia e metabologia pela UFBA, especialista em clínica médica também pela UFBA, uma grande universidade, a Universidade Federal da Bahia. O Núcleo de Tratamento da Obesidade do Hospital Incá oferece acolhimento e tratamento para pessoas que convivem com obesidade e o sobrepeso. Dispõe de uma equipe especializada, multidisciplinar, composta por diversos profissionais especialistas em suas áreas, proporcionando mais conforto, humanização, para oferecer um atendimento também, claro, humanizado, seguro e eficaz a quem enfrenta essa condição crônica. Mas conversar com minha querida doutora Thalita, antes de mais nada, Thalita Farias, eu gostaria de saber, contar um pouco da doutora Thalita, né? Porque quem foi que encontrou a doutora Thalita? Foi ela que encontrou o Incá? O Incá encontrou ela? Da última vez a gente até falou sobre isso, mas relembrando, quem não esteve presente naquela última live nossa, conversar com a Thalita é muito bom. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tudo querida. bem, né? Quanto Tudo tempo? Bom. Quanto tempo, Thalita, né? Verdade, Você é um prazer estar aqui. Já tem uma criancinha pequena. Uma menininha, fez 6 meses ontem. Caramba. Quando eu vinha, eu nem sonhava em tê-la. Meu Deus do céu, como Mas passa é muito bom, rápido. muito bom. Mas está feliz? Muito, muito, muito. Uma fase totalmente especial na minha vida, né? Muito Que bom mesmo. E ser mãe parece que muda muito a coisa, Demais, né? demais. Nós mudamos de uma forma geral, por fora, por dentro, é Que bom bom. demais. Agora me fala como é que foi esse encontro seu com o Incá. É bom a gente ressaltar, até lembrar um pouco para quem não conhece a nossa querida doutora Thalita. Então, eu não sou da cidade, né? Sou de Ilhéus. Meu esposo que é daqui. E quando eu me formei, eu tinha o intuito de vir morar em Santo Antônio de Jesus. Então, esse sempre foi o meu objetivo. Fui para Salvador fazer a minha especialização lá na UFBA e no Hospital das Clínicas, e já com o objetivo de retornar. E nesse final de período de residência médica, já conhecendo a fama do Incá, do respaldo que o Incá tinha, da seriedade que o hospital tem no atendimento à população, à saúde da população, isso me chamou muito a atenção. E eu falei, não, vou procurar Arthur. Então, ele me abriu as portas total do Incá. Eu sou muito grata a ele, a toda a equipe do Incá, porque eu me sinto muito acolhida lá, eu sou muito feliz em trabalhar no Incá. Estou lá há 2 anos. Sim. E não só por conta do setor de endocrinologia, mas por ter um respaldo total. Então, hoje a gente tem no Incá todas as especialidades praticamente da medicina, né? Sim, praticamente todas. Verdade. A gente consegue fazer serviços desde baixa complexidade até média e alta complexidade. Então, é um hospital que me dá um respaldo muito grande, um suporte, uma segurança. Então, eu costumo dizer que eu que encontrei o Incá, cheguei para Arthur, pedi para ele me acolher, e ele me acolheu muito bem. E estou lá até hoje. E essa experiência sua com os pacientes, essa humanização que tem o Incá, né? E também sua pessoa, a importância disso, de conversar com o paciente, de entender, de conhecer também. Esse paciente às vezes só quer desabafar, às vezes, não é, doutora Thalita? Sim, sim. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, a obesidade. Tem muito a ver com essas questões psicológicas, emocionais. Tem pacientes que falam para mim, poxa, doutora, você é quase uma psicóloga, porque realmente, muitas das vezes, a gente precisa ter essa abordagem humanizada, né, na maioria, em todas as vezes, mas assim, tem casos e casos. Sim. Que a gente precisa ser mais ainda, né, ter mais um olhar diferenciado para o paciente que sofre com obesidade. E não só isso, né? A gente precisa entender o todo, tudo que envolve a vida do paciente. Então, realmente, isso é uma parte muito importante dos nossos atendimentos lá. Muito bom. Quero mandar um abraço a Gal Santos também. Boa tarde, Marcos. Obrigado. Minha mãe Rosinha também está acompanhando lá em Salvador a gente aqui.
Dona Rosa, um beijo também aí. Maria Antônia também, Lopes, boa tarde a todos. Marcos, doutora Thalita é maravilhosa. Sério, Madá, você conhece ela? Que bom. Que bom que você está dizendo também que é maravilhosa. Isso é importante para ela. Ela está ouvindo vocês aí, alguns pacientes. Né? É importante você dizer para as pessoas que elas são boas no que fazem. Tem algumas outras perguntas que estão chegando, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Já tem perguntas aqui sobre hipotiroidismo. Eita! Eita, vamos lá. Mas falando sobre o núcleo de tratamento da obesidade do Hospital Incap, ele é destinado apenas aos obesos mórbidos? Então, obesidade, doença complexa, Sim. é uma doença crônica, progressiva, né? Então, a gente tem vários graus de obesidade, temos 3 graus de obesidade. Então, Sim. obesidade grau 1, que é leve, grau 2, moderada, e grau 3, que é a grave, que é o que a gente chama de obesidade mórbida, né? Hoje a gente não usa muito esse termo, mas é aquela obesidade que o IMC do indivíduo, a gente depois pode falar sobre essa questão do IMC, vai acima de mais de 40. Então, é um estágio mais avançado da obesidade. Mas, respondendo à pergunta, não. O INCAR, o Serviço de Endocrinologia, o núcleo do tratamento de obesidade, ele abraça todos os graus de obesidade. Né? A gente sabe que, muito pelo contrário, a gente precisa pegar a obesidade no início. Porque quanto mais a gente deixa avançar, mais difícil é retornar. Né? Mais árduo para o paciente é. Então, a gente tenta buscar o paciente, inclusive durante as consultas que são destinadas para outros motivos, a gente tenta fazer uma busca ativa desses pacientes que a gente vê que são portadores de obesidade, para a gente começar desde aquele momento o tratamento, para não deixar avançar. Então, a gente abraça todos os graus de obesidade, né? E não só a obesidade mórbida, o grau 3, né? Como falamos. Muito bem. Aqui também, várias pessoas perguntando aqui sobre, né, tireoide. Eu tô ouvindo aqui, já vou trazer essas perguntas à baila de vocês. É importante essa participação também de vocês do outro lado. Claro que a gente vai colocar perguntas aqui também dos nossos internautas. Mas ainda seguindo a pauta que foi nos enviada também aqui, não é? Eu queria ouvir, muitas pessoas atribuem o sobrepeso à disfunção da tireoide. Essa correlação está correta? Por isso que estão chegando também perguntas aqui sobre essa questão do hipertiroidismo, né? Sobre o hipotiroidismo, quais os principais cuidados, Marcos, que eu devo ter? Eu já tive hipo e agora tenho hiper. É isso? Então tá. A Carla Souza está perguntando. E aí eu aproveito essa deixa da Carla, falar um pouco sobre essa questão da tireoide. Essa pergunta é muito comum no consultório. Muitas vezes os pacientes já chegam falando: poxa, doutora, eu ganhei muito peso no último ano, eu tenho certeza que eu estou com um problema na tireoide. A tireoide, de fato, é uma glândula, né? E é muito importante a gente destacar que todos nós temos tireoide. Sim. Né? Então, a gente tem uma glândula que fica aqui na região... Importante até para o equilíbrio do corpo, né? Isso. E ela produz hormônios que são essenciais para o nosso metabolismo. Claro. Apesar dela ser muito essencial para o nosso metabolismo, ela não é, vamos dizer assim, a causa maior da obesidade. Na verdade, a obesidade ela é multifatorial. E aí, quando existe uma disfunção na tireoide, o ganho de peso que é imposto, né, à pessoa por conta disso é muito pequeno. Então, é em torno de 3 a 5 quilos no máximo. E geralmente não é de gordura, é de retenção hídrica. Então, é um edema, um inchaço que a pessoa fica. Aquilo que o jogador Ronaldinho teve, então, foi retenção líquida? Não, ele tem obesidade. Ele é portador de obesidade também, certo. Né? Porque ele colocou que foi a tireoide. Mas não só a tireoide, né? Tem outros fatores, tem questões genéticas. Então, se a gente for olhar a fundo, na família, com certeza deve ter familiares que são portadores de sobrepeso, obesidade. Você não pode culpar a tireoide só de uma situação dessa. De jeito nenhum. Tem a questão do padrão alimentar, né? Que a genética também influencia muito no nosso padrão alimentar. A gente tem que deixar bem claro, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito durante o tratamento da obesidade, são os estereótipos, né, os julgamentos que as pessoas que portam obesidade, elas sofrem, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é uma falta de força de vontade, né, e uma falta de foco, e na verdade não é. Hoje já se sabe que aquele padrão que a gente chama de hiperfágico, que a pessoa sente muita fome, come demais, ou às vezes belisca muito, tem muito a ver com a questão genética e ansiedade. Então, por aí a gente vê como que a obesidade ela é multifatorial.
A gente precisa levar a sério essa doença, porque é uma doença. E precisamos, tal como ela é uma doença, como a obesidade é uma doença, assim como diabetes, como hipertensão, a gente precisa entender que muitas das vezes a gente precisa intervir com medicamentos, né? E isso não é minimizar e nem diminuir ninguém quando precisa disso. Sem dúvida. Certíssima. Agora, o índice de massa corporal, né, o IMC, é o melhor meio de saber se uma pessoa tem obesidade ou não? É um dos parâmetros, mas não é o melhor. Tá? IMC é um cálculo que a gente faz, né, do peso da pessoa dividido pela altura dela ao quadrado, Isso. certo? E aí, através desse valor, a gente consegue diagnosticar se a pessoa está com sobrepeso, se ela está com obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, né? Então, ela consegue nos dar essa classificação, porém, ela não é o melhor método porque ela não leva em consideração a composição corporal do indivíduo. Então, às vezes, pessoas, na verdade, que malham bastante, têm uma grande massa muscular, elas podem ter o IMC falsamente elevado. Por quê? Porque ela vai ter um peso maior, só que aquele peso não é de gordura. Aquele peso é de massa muscular. Então, por isso, foram desenvolvidos outros métodos que nos levam a uma análise melhor da composição corporal do indivíduo. Um deles, inclusive, a gente dispõe do INCAR, que é a bioimpedância, né, corporal, em que a gente consegue avaliar o grau, a quantidade de massa muscular, massa de gordura, a quantidade de água que o indivíduo tem. E tudo isso aí é importante para a gente avaliar, porque a gente tem que ver de forma individual. A força muscular, existe um aparelho chamado Hand Grip, que a gente também dispõe no INCAR, que a gente consegue avaliar o grau de força muscular. Isso é muito importante, principalmente para indivíduos idosos. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar amplo para a obesidade, porque é um somatório de coisas. Tem a densitometria de corpo inteiro também, que é um grande fator para a gente conseguir avaliar a obesidade. Então, o IMC não é só e não é o melhor método para a gente avaliar. Muito bem. Agora, tem também aqui, a Madalena Marcos, o impacto da menopausa e andropausa. Eu tenho um marido também, eu já tenho uma certa idade, a Madalena tem uma certa idade, moradora de Laje, né? E ela está perguntando sobre isso. Eu não sei se a andropausa e a menopausa pode afetar também no metabolismo até da obesidade. Vou tirar essa dúvida. Vou aproveitar esse gancho seu, então, minha querida Madá, e vou sobre a menopausa, que ela disse que já está enfrentando, e também andropausa, o impacto dela dos hormônios. Sim, com certeza. E certeza. o marido dela está enfrentando a andropausa já. Sim, tanto para o homem quanto para a mulher. Realmente a gente vê, principalmente na mulher, né? A mulher, ela tem uma predisposição maior a maior ganho de gordura, de acúmulo de gordura, e principalmente em região abdominal, em região de quadris. E a menopausa faz uma alteração hormonal, sim, importante. Reduz o metabolismo, né? E faz com que a pessoa tenha uma predisposição maior a ganho de peso. A gente vê isso muito no consultório. Pessoas que, poxa, doutora, antigamente eu comia de tudo e não engordava, e agora, depois que a menstruação foi embora, qualquer coisa eu engordo. Para perder peso é a maior dificuldade. Isso pode afetar, doutora Thalita? Muito. E a gente precisa ter muito cuidado com esse tratamento, porque a gente precisa avaliar. Poxa, aquela paciente, ela tem indicação de reposição hormonal, ela tem contraindicação, né? Porque antigamente todas as mulheres que entravam na menopausa iam para reposição hormonal. Não pode. Hoje em dia, não. Existem indicações específicas, como fogacho, redução importante da qualidade de vida. O fogacho é aquele calorzão. Isso, ela está falando exatamente que ela tem isso aqui. Isso. Só que para indicar, para poder o paciente usar, além da gente avaliar a indicação, a gente tem que avaliar a contraindicação. Então, um paciente que tem história pessoal ou familiar de câncer de mama, de ovário, de útero, colo de útero, a gente fica com receio de fazer essa reposição. Paciente que tem história de infarto, AVC, né, que é o derrame, tudo isso a gente tem que avaliar especificamente. Por que AVC e derrame? Eu não sabia. Porque AVC e derrame, geralmente, eles são oriundos de uma alteração vascular, geralmente tromboembólica, em que o hormônio
em algumas pessoas podem levar ao aumento trombose? da trombose, assim, uma predisposição maior, não é em todo mundo. Então, por isso que a gente tem que avaliar. Poxa, será que aquele paciente tem predisposição? Se ele já teve um infarto, se ele já teve um AVC, será que ele não, usando uma reposição hormonal, isso pode acontecer? Não é para todo mundo, né? Caramba, e também o eu não risco não é sabia. para todos. Isso é importante a gente frisar, para depois as pessoas não ficarem com medo de fazer reposição hormonal. Não, de jeito nenhum. Só que a gente tem que avaliar caso a caso, né? Individualizar. Pois é. E sobre, desculpa, eu Pois não não. falei da andropausa. Andropausa. Que ele perguntou a questão da baixa da testosterona do homem. Isso influencia muito. A gente sabe que a testosterona é um hormônio muito importante Sim. no ganho de massa muscular. Sem dúvida. Infelizmente, a gente está vendo aí o uso indiscriminado de testosterona, tanto por homens quanto por mulheres. Às vezes até prescrito por médicos. Isso é muito errado. Tá? Mas a andropausa, vamos chamar assim... Se a testosterona estiver baixa, isso eu vi algumas, já que você está tocando nesse assunto, aproveitar a oportunidade. Teve colegas meus que disseram, Marco, minha testosterona está baixa. E aí ele resolveu repor com um tal de um adesivo. O que você acha sobre isso? Para a gente fazer reposição de testosterona, a gente tem que primeiro avaliar a causa. Sim. Então, tem várias causas. Problemas no testículo, que é o testículo que produz a testosterona. Na hipófise, que é uma glândula, né, que a gente chama glândula Isso. mestre, que fica próximo do cérebro. Cérebro. Às vezes tem um tumor, e aí está fazendo essa baixa da testosterona. Porque a hipófise que manda o comando para o testículo Isso. produzir a testosterona. Então, às vezes, a pessoa está ali repondo e tem um problema na hipófise. Então, por isso que é muito importante primeiro avaliar a causa. Boa. E aí sim a gente avalia se precisa ou não de reposição. E se pode, né? Mas realmente influencia no ganho de peso, sim. Excelente essa entrevista. E aí, passar, não pode botar testosterona em você? Eu acho que não é por aí, não é? Erradíssimo, muito Erradíssimo, errado. né, doutora Thalita? E assim, muito perigoso, né? Para a saúde cardiovascular do indivíduo, para o coração, para várias coisas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é importante a gente frisar também. Um tá ligado ao outro. A obesidade, por conta do acúmulo de gordura, faz cair a testosterona do homem. Então, não é só a baixa da testosterona que leva à obesidade, o acúmulo de gordura baixa a testosterona, porque existe uma conversão no tecido gorduroso de testosterona em um hormônio feminino. Então, assim, quando o homem começa a perder peso, começa a fazer atividade física, a gente já vê a testosterona subindo, e aí a disfunção sexual que estava acontecendo, a baixa de libido já começa a melhorar. Excelente, excelente entrevista. E também, só para ressaltar essa questão da testosterona, que é interessante, né? A gente começa a perceber também os cabelos caírem, né? Com testosterona, no meu caso, eu já começo a perceber isso também, sabia? Mas eu vou fazer outra revisão lá, vou procurar a doutora Thalita para revisar com ela lá. Agora é interessante também, né, o índice de massa corporal é o melhor meio... Isso aqui já fiz essa pergunta já, Bangel. Algumas pessoas não apresentam sobrepeso mesmo cultivando hábitos prejudiciais à saúde. Estresse, sedentarismo, má alimentação, tabagismo, não dorme bem. Né? Essas pessoas estão livres de doenças associadas ao ganho de massa corporal? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Isso até camufla um problema esconde um problema que já pode estar existindo. Tem gente que não tem tendência mesmo genética a ganho de peso, come de tudo, tem um hábito de vida inadequado e vai levando. Mas mesmo assim tá... Vai levando. Ah, não tenho nada, meus exames... Mas existem as inflamações subclínicas, né? As alterações que a gente sabe que existem, que às vezes não são vistas nos exames. Claro. Então, isso é importante. Fuma, ingere bebida alcoólica quase todos os dias, já está acumulando um problema futuro. Então, não é porque aquela pessoa ali é magra que ela não tem problema, pelo contrário, ali já pode estar juntando gordura na carótida, né, que é a aterosclerose, nas coronárias, e aí levar um infarto no futuro, levar um derrame. A gente vê muitos casos, pacientes magros e que desenvolveram uma complicação cardiovascular por conta dos hábitos de vida inadequados, né? Mudando um pouco de assunto também, o diabetes é uma doença crônica e que nem sempre é tratada aí corretamente pelos pacientes. Quais os riscos de não seguir o tratamento correto da diabetes? Diabetes é uma doença também muito complexa, né? A gente precisa se atentar. Hoje em dia, a gente já sabe que não basta apenas baixar a glicemia do indivíduo. A gente tem que evitar, prevenir complicações. Existem as complicações microvasculares e macrovasculares. As microvasculares são aquela retinopatia, então a gente vê muitos indivíduos que perdem a visão por conta do diabetes mal controlado ao longo da vida. Nefropatia,
problema renal, levando à hemodiálise no futuro. Meu Deus. E as macrovasculares, né? A outra microvasculares também é um problema de pé diabético, em que precisa, às vezes, amputar. Então, olha quantos problemas a gente pode ter por não controlar muito bem o diabetes, né? E as macrovasculares, infarto, derrame, o AVC. Então, a gente tem que entender, diabetes é fator de risco muito grande para o coração. A gente precisa controlar não só o açúcar, mas também a gente hoje tem vários medicamentos que evitam a progressão de doença renal, doença cardiovascular. A gente precisa se atentar. E, assim, diabetes está totalmente relacionado com a obesidade, tanto como causa como consequência. Temos que estar atentos para as duas. Muito bem, eu estou gostando de ver os sinais que, Marcos, qual é o sinal que algo está errado no sistema endócrino? Sinais? A gente pergunta para ela agora, então. É uma pergunta interessante aqui do Pedro Leonardo, está perguntando aqui, Marcos, os sinais que podem indicar que algo está errado no sistema endócrino. O sistema endócrino é bem complexo. A gente cuida de várias glândulas, né? Então é muito complexo e cada glândula dessa, quando ela está com a disfunção, com alteração, a gente vê sintomas diferentes. Então, assim, fazendo um apanhado, né? Porque não dá para explicar todos os sintomas, mas eu vou falar alguns dos mais importantes. Por exemplo, a tireoide, que Marcos acabou de falar. Existe duas principais doenças, hipotireoidismo e hipertireoidismo, que é quando o hormônio não está legal. Então, o hipotireoidismo, geralmente a pessoa fica muito cansada, sonolenta, queda de cabelo, indisposição, o intestino não funciona legal. O hipertireoidismo começa a ter tremores, palpitação, uma perda de peso sem motivo nenhum. A questão da obesidade, então a gente já vê também um ganho de peso maior, né? A pessoa, poxa, comecei a ganhar peso. Quando a gente começa a tratar a tireoide, já vê uma melhora. A hipófise, que eu falei na estante, existem alguns tumores na hipófise que podem fazer disfunções em várias glândulas. Né? Então, tem paciente que começa a ter uma saída de secreção leitosa pela mama, e às vezes é um tumor na hipófise. Então, são várias alterações endocrinológicas que existem. Pronto, alteração do pâncreas, que pode levar ao diabetes. Então, o quê? Estou perdendo peso demais, estou fazendo xixi o tempo todo, muito xixi, sede demais, fome demais. É sinal de que o açúcar pode estar alto. Então, são várias coisas. Tem também a questão do Hashimoto também, né? Hashimoto é a causa do hipotireoidismo, é a causa principal. Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide. A gente produz, quem tem Hashimoto, né, produz substância, anticorpo contra a própria tireoide. Essa tireoide começa a ficar preguiçosinha. Aí o T4 livre, que é o hormônio, começa a cair, o TSH começa a subir, e aí a gente precisa fazer a reposição do hormônio. Hashimoto nada mais é do que o nome da doença que causa o hipotireoidismo. Eu vou falar aqui que você nem sabe, mas eu tenho Hashimoto. Tá vendo? Minha mãe tem, ela deve estar assistindo a gente, ela tem também. E aí a gente sabe que é genético. Então eu fico o tempo todo de olho na minha tireoide, porque pode ser que eu tenha herdado esse Hashimoto dela. Tá vendo? Eu não sei de quem eu herdei o Hashimoto também. Agora só eu lá em casa que apareci com esse Hashimoto. É engraçado que ninguém lá em casa tem, mas o Hashimoto veio para mim. Veio para mim. Foi premiado. Fui premiado com esse tal desse Hashimoto. Né? Mas é isso aí, tem que todo dia estar lá, né? Usando de manhã cedo o medicamento. Aí demora 1 hora para depois eu comer alguma coisa. Esse é o inconveniente, né? Eu fico 1 hora. Tem gente que diz que é meia hora, mas depois teve outro médico que disse, Marco, fique 1, ao invés de meia hora só. Geralmente meia hora é o suficiente para pacientes que não têm problema de absorção do medicamento. Tem que ter cuidado também, tomar o medicamento somente com água, não pode misturar com outro remédio, não pode comer nada dentro dessa meia hora. Agora, assim, tá observando que está tendo uma dificuldade na absorção, aí a gente tem que avaliar parasitoses, intolerância à lactose. Eu tenho também. Isso atrapalha, às vezes, a absorção também. Então, às vezes, precisa passar mais tempo. Eu tenho intolerância à lactose. Mas vamos nessa. Qual o suporte oferecido atualmente pelo Hospital INCAR na área da endocrinologia? Pronto. Nós hoje temos o núcleo do tratamento de obesidade no INCAR. O que seria esse núcleo? Tá? Então, assim, é um acompanhamento transdisciplinar. Então, não é multidisciplinar. Por que não multi? Porque o multidisciplinar, o paciente um dia ele vai para o endócrino, outro dia vai para o nutri, outro dia vai para o físio. Não. No núcleo de tratamento de obesidade do INCAR, o paciente ele faz um acompanhamento em ritmo de carrossel, vamos dizer assim. Então, no mesmo dia, naquela mesma manhã, ele passa pelo endócrino, pelo cardiologista, pelo nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo.
certo? E ali, por que que a gente criou esse método de acompanhamento do paciente? Porque, através disso, nós conseguimos ter um olhar único sobre aquele paciente. Então, a gente consegue discutir e entrar em uma concordância sobre como conduzir. Não adianta eu, como endócrino, traçar uma conduta, o nutricionista traçar outra e a gente se desencontrar. Só quem perde é o paciente. Então, a gente precisa ter um olhar único sobre aquele paciente. E por isso que é tão importante estarmos unidos e alinhados nesse tratamento. Além disso, o núcleo de obesidade não só disponibiliza para o paciente esse corpo clínico, mas também disponibiliza de exames, a bioimpedância, como eu havia falado, que analisa a composição corporal do indivíduo, o hand grip, para avaliar o grau de força muscular dele. Então, são diversos setores que o paciente consegue passar. Né? Passa pelo cardiologista, porque a gente sabe que a obesidade é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares. E a gente consegue dar um acompanhamento linear para aquele paciente. Então, ele geralmente passa por nós num período mínimo de 6 meses. A cada 45 dias, ele retorna e passa por todo esse arsenal de acompanhamento para poder manter o acompanhamento direito e levar adiante, né, essa perda de peso. Olha, eu quero dizer para o meu querido amigo Anderson que não tem problema nenhum a pessoa ser gordinha, não quer dizer nada. Até o cara está se sentindo bem gordinho, tá lindo. Você está se sentindo bem fisicamente? A gente não está falando do físico, não. A gente está falando uma questão de saúde, né? A gente não está falando se você é bonito, se você é feio, ninguém está falando nada disso. Que às vezes a gente está falando da obesidade como doença, que pode trazer um mal muito grande, né? E a gente quer destacar isso aqui, para as pessoas não pensarem, olha, falando da obesidade, será que está contra quem é gordo? Jamais. Você se acha bonito gordo? Vá, mas o que a gente está preocupado é lá na frente depois, né? A bomba relógio estourar, porque você tem que cuidar dos seus rins, do pâncreas, do coração e tudo. Até eu, Marco, você é magro, mas eu posso estar obeso. E daí? Não quer dizer nada. A gente tem que sempre estar na bioimpedância, analisando tudo, a massa muscular, como é que eu estou, como é que está também minha massa de gordura no corpo, tudo isso tem que ser visto, analisado. Não é dizer, porque o cidadão está gordo, quer dizer que ele é feio, o outro é bonito. Jamais. Só para deixar isso claro, né, Thalita? Com certeza. Você falou assim, eu estou magro, mas eu posso ter algum... Tem gente magro que tem gordura visceral, gordura então no fígado, né, que é a esteatose hepática, gordura no pâncreas. Isso. E isso só vai aumentando o risco daquele paciente. E essa questão da estética é muito importante a gente frisar. Se fosse a obesidade fosse só um problema estético, estava ótimo. Pronto. Né? Estava maravilhoso, mas não é, infelizmente. É um problema de saúde. Hoje a gente está vendo muito na internet, levantando-se a bandeira de, se aceite, certo, mas você está disposto a aceitar um diabetes e não tratar? Você está disposto a aceitar uma hipertensão, um câncer e não procurar ajuda? Da mesma forma, a obesidade. Por que a obesidade ela tem que ser aceita somente como uma questão estética? Não, ali é uma doença que precisa ser cuidada, ser acompanhada, ser tratada, para lá na frente a pessoa poder ter um controle muito bom. A gente não fala de cura, a gente fala de controle da obesidade. É uma vigilância para o resto da vida. Boa. Né? E ter uma qualidade de vida, uma expectativa de vida como qualquer outro indivíduo. Excelente. Olha, eu estou muito feliz de ter aqui minha querida doutora Thalita Farias. E eu deixo eu só ver outra aqui. O pessoal está perguntando. Dona Zélia, um beijo para a senhora, Dona Zelinha, um abraço, bom revê-la aí. E também, Deus proteja você também, Dona Zelinha. Aqui perguntando também para mim, aqui, Marcos, sobre essa questão do câncer de tireoide. Ela também trata esse... Vou perguntar então para ela, então. O Arnaldo está te perguntando aqui. Sim, com certeza. O câncer de tireoide é uma doença que é acompanhada pelo endocrinologista. Nós damos o diagnóstico, né? Então o paciente muitas das vezes chega com um nódulo, né, no ultrassom, a gente avalia se precisa ou não, se tem indicação ou não de punção. Aquela punção ela não confirma, mas ela sugere um câncer. E aí a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, faz a retirada da tireoide e o paciente retorna para nós acompanharmos. Aí a gente avalia se precisa ou não fazer um complemento do tratamento com iodoterapia, qual a dose do medicamento da tireoide que ele vai precisar para evitar uma recidiva no futuro. Então, sim, o câncer de tireoide é uma doença acompanhada pelo endocrinologista. Muito bem. Muito obrigado, minha querida doutora Thalita Farias. Bom demais te ver de novo, essa simpatia de médica.
né, muito querida, e que bom que esse acompanhamento que ela falou é multidisciplinar, fatorial dentro do Hospital Encar. Então é ela, nutricionista, vários médicos, cardiologistas. Então eu acho que o Hospital Encar, né, tá aí na frente. Eu acho que isso que é importante, né? Essa humanização que tem a doutora Thalita, esse cuidado com que ela falou. Não é questão, você, eu estou aqui gordo, então estou lindo. Não, não quer dizer isso, nada a ver. Está querendo saber da saúde. Vá lá se conhecer, se veja por dentro. Porque melhor do que se ver por fora é você saber que por dentro também está tudo bem para você viver uma vida normal, tranquila e até mesmo uma vida que não lhe traga, né, dilemas depois no futuro da sua saúde. Quero muito agradecer, parabenizar. Lorena Lopes botou aqui, ela é maravilhosa demais. É sério. Dizendo que você é maravilhosa demais. Quer falar alguma coisa para Lorena, não? Muito obrigada, Lorena. É minha irmã. É sua irmã, é? Então... Ela é suspeita. Mas é maravilhosa mesmo. Um abraço extensivo a você, sua família. Que Deus abençoe, né, sua filhinha. Eu que agradeço. Muito Marcos, bom ter pela você aqui. oportunidade. Um prazer, viu? Tenho uma grande simpatia por você. Pô, muito Você obrigado. transmite uma coisa muito boa. Muito obrigado. E assim, para mim é um prazer. E é uma grande oportunidade de falar sobre obesidade, né? É uma doença tão prevalente, a gente precisa ter espaços realmente para falar sobre isso. Muito obrigada. E eu vou marcar para a gente ir lá ao vivo. Vou ver se essa semana, eu não sei como é que você está, mas a gente precisa marcar. Vou agendar com o pessoal nosso aqui. Para agendar especificamente, eu vou fazer lá como é que seria essa bateria ao vivo de um paciente que chega. E a gente vai fazer um histórico lá. Começando, vai passar em todas as áreas, eu vou passar em todas as áreas, filmando, para a gente mostrar. Excelente. Você vai como ver é que seria. É bem legal o serviço, bem legal, bem bacana, bem acolhedor. Muito bom te ver. Um Prazer. abraço. Um abraço Fechando-se as cortinas desse mais um programa, agradecendo a você do outro lado. O que, Bangel? Você vai também? Bangel disse que vai também, viu, Thalita? Pronto. Viu, seja bem-vindo. Você vai também. Então você vai. Hoje tem Prêmio Fama. Eu quero agradecer ao meu querido, mandar um abraço a Bílio Neto. Um abraço para você. Que Deus abençoe você do outro lado. Acesse Voz da Bahia, fique muito bem informado. Obrigado aí pela audiência. A gente volta amanhã em mais um programa. Amanhã tem programa, Bangel. Sexta-feira tem. Sextou. E amanhã, como disse minha querida Thalita, é sexta 13, viu? Hoje é 12, amanhã é 13, né? Tem gente que tem um negócio aí, né, achando que sexta-feira 13, para mim não tem nada a ver. Para mim uma sexta-feira comum só muda um número, mas não tem nada a ver isso aí. Mas tem gente que leva, né? Sexta-feira 13 e tal, né? Tem muita gente que fica, vou vestir branco, vou vestir azul, para mim eu visto qualquer coisa, tá tudo bem. O importante, no meu pensamento, é ser fiel a Deus. Um abraço a você, que Deus abençoe, um abraço a todos, obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã. Tchau, gente.